Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o canal do História Pirata. Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E hoje nós estamos iniciando um quadro novo do História Pirata. Todos os quadros do História Pirata nesse momento são novos, porque não existe nenhum quadro no História Pirata, justamente. Isso é verdade, isso é um bom ponto. Mas esse quadro novo, Dani, é um quadro que a gente já começa saqueando um outro navio, porque essa ideia, eu confesso pra vocês, não é nossa. A gente pegou aqui a ideia, do abecedário feito pelo grande Deleuze, onde ele escolhia uma letra do alfabeto, em sequência, para discutir um conceito, via de regra ali, sobre filosofia ou para falar sobre alguns autores de filosofia. A nossa ideia, logicamente, é fazer isso voltado para a história. Então, pegar cada uma das letras do alfabeto e pensar uma autora, um autor, um conceito, uma ideia importante para a história, para que a gente possa debater. Vamos começar pelo A, então? Não, porque aqui é um barco pirata e este barco é um barco bêbado. E como um barco bêbado, a gente vai começar pelo R. Por quê? Arr, de pirata, justamente, né? Já que a gente é pirata, a gente começa fazendo arr. E hoje o nosso vídeo vai trabalhar com vocês justamente a ideia de revolução. Então hoje o nosso abecedário não começa com A, nem com B, nem com C, mas com um R de revolução. E aliás, a palavra revolução ela é uma palavra que tem uma história, uma palavra conceito, para falar que nem o Arno Maier, grande historiador, que está vivo ainda, está nas últimas, mas está vivo. O Arno Maier falava em palavras conceito. E a palavra conceito revolução, ela é uma palavra que tem uma história. Então, por exemplo, há o livro do Copérnico, do século XVI, a Revolução dos Corpos Celestes. Mas ali, revolução significava o quê? Um movimento circular. Então, quando a palavra revolução emerge, é revolução no sentido físico de revolução, não no sentido político. Então, até o século XVII, o uso corrente da palavra revolução era o uso na física. Era o uso, enfim... Na astronomia, principalmente, nessa discussão. É assim que você encontra a revolução em Galileu e coisa assim. Agora, há uma pesquisa feita no English Dictionary, que foi um dicionário do século XVIII, do John Kersey, e nesse dicionário a gente observa que no final do século XVII e no começo do século XVIII, a palavra começa a ganhar ares políticos. Quer dizer, no dicionário que eu estou aqui aberto para vocês, em 1702, revolução é definida como o curso dos planetas, então ainda o sentido físico-astronômico, ou uma mudança de governo. E o que acontece na Inglaterra no final do século XVII que ajuda essa mudança a acontecer? Acontece o conjunto, comumente denominado, de revoluções inglesas. Agora, o interessante é que as revoluções inglesas não se chamavam revoluções inglesas nesse sentido. Quem passou a chamar as revoluções inglesas de revoluções inglesas foi o Guizot, que foi um historiador filósofo do século XIX. Então foi à luz da experiência da Revolução Francesa que ele passou a chamar as revoluções inglesas de revoluções inglesas. Então é uma discussão entre os historiadores se podemos ou devemos chamar as revoluções inglesas de revolução. Mas é verdade que ali a palavra começa a mudar. E tem uma passagem da própria Revolução Francesa, que o emprego do termo revolução, eu não sei você que como um grande estudioso da Revolução Francesa pode precisar isso, mas de forma mais precisa, justamente pra gente, que a gente num emprego ali, de repente na Revolução, alguém teria dito que aquilo era uma revolução. Essa fita é real ou não é real, Daniel? Não, muito provavelmente essa frase que a Hannah Arendt reproduz como verdade, provavelmente é apócrifa. Tá? A frase, para quem não sabe que o Rafinha está se referindo, é que o Duque de La Rochefoucauld, que era o Duque do guarda-roupa do Luís XVI, teria dito, o Luís XVI teria dito, uma revolta, aí o Duque teria dito, não, Luís XVI, é uma revolução. Provavelmente essa história foi inventada depois. Mas, se não é vero, é bene trovato. Quer dizer, é verdade que antes da Revolução Francesa e na Revolução Francesa, o uso político da palavra revolução, quer dizer, o uso da palavra revolução num sentido político, ele se aprofunda. E aí a gente tem que dizer, a gente tem que comentar o grande trabalho do grande historiador, hoje super em alta no Brasil, talvez um pouco tardiamente, tenha ficado em alta no Brasil, mas isso é outra conversa, que é o Koselleck. Quando o Koselleck, o historiador Reinhard Koselleck, aborda esse problema. Porque para o Koselleck, a mudança da ideia desses usos da palavra revolução, do conceito de revolução, indica uma mudança mais profunda nas nossas concepções de tempo. Quer dizer, antes da Revolução Francesa, da Era das Revoluções, o horizonte de expectativa das pessoas era o juízo final. Quer dizer, elas pensavam o futuro como o juízo final. O futuro é o fim dos tempos.
No século XVIII, XIX, há uma mudança na nossa concepção de futuro. O futuro começa a ser entendido como espaço aberto, de transformação e espaço aberto rumo ao progresso, à melhoria. Então, quer dizer, se o horizonte de expectativas até então dominante era o fim dos tempos, o juízo final, a revolução passa a vislumbrar o futuro como abertura em direção a um progresso potencialmente perfeito, potencialmente radiante. E aí, inclusive, emerge uma outra noção, isso a Hannah Arendt aborda de maneira muito legal, que é a noção de necessidade histórica. Quando Robespierre diz que o tempo é uma torrente que nos carrega, quer dizer, a ideia de que o tempo tem uma qualidade e de que eles, os revolucionários, estariam se adequando às necessidades do tempo. Agora, Dani, é muito maneiro pensar, então, como o conceito de revolução dialoga diretamente com a perspectiva metodológica com a qual se pensa a história. Né? Afinal de contas, a gente sabe que essa perspectiva de pensar uma história tendo como um futuro claro e definido os fins dos tempos diz respeito a uma forma de pensar não somente o tempo, mas consequentemente de pensar a produção da história. Não somente o futuro, mas também de pensar o seu passado. Assim como essa perspectiva clássica do século XIX, que visa, né, um estado positivo das coisas, esse tal do progresso, essa necessária melhoria, também traz para dentro de uma perspectiva histórica. Então, será que quando a gente vai definir revolução, a gente vai sofrer revoluções ao longo desse processo? É muito interessante, né? E é interessante porque aí a gente começa. O que é a revolução? Né? Aquela grande historiadora que trabalha com história comparada, Teresa Skopal, se eu não estou confundindo o nome dela aqui, mas ela fala que para ser revolução é preciso que haja uma mudança social. E, geralmente o pessoal que tem uma linha de interpretação mais marxista, por exemplo, tende a entender que a revolução só acontece quando há uma transformação no campo social. Se é uma transformação meramente política, não seria revolução. Isso é uma discussão, né? Isso é uma discussão. E mais, será que a revolução ela só acontece quando há uma transformação aparente na política? Ou será que, por exemplo, uma mudança estrutural de longa duração poderia ser chamada também de revolução? Que é outro problema metodológico grave. Porque, via de regra, quando a gente pensa em revolução, a gente costuma pensar o tempo de uma forma mais comprimida, né? Isso. A revolução seria, portanto, algo mais instantâneo. A revolução seria, portanto, algo da noite para o dia, de uma semana para outra, de um mês para outro. Mas será que não são possíveis pensar as revoluções de uma forma astronômica, né? Afinal de contas, o movimento dos astros é uma coisa cujo tempo é mais duradouro, justamente. Perfeito, legal, legal. Então a gente poderia até mesmo retornar ao conceito original de revolução, não original no sentido dele ser melhor, mas original de ser primeiro, né? De ser pioneiro, justamente, e pensar na possibilidade de compreender as revoluções, como vai dizer, né, o Brodel, nas longas durações. E pior, mais um ponto para a discussão. A gente já está caminhando para o fim desse vídeo aqui, mas mais um ponto para a discussão interessante. O Tocqueville, quando ele escreve sobre a Revolução Francesa, o ponto do Tocqueville sobre a Revolução Francesa é que ela é menos ruptura do que ela diz ser. De que, na verdade, existe mais continuidades entre a Revolução Francesa e o Antigo Regime do que parece. Então, os revolucionários diziam que eles estavam acabando com o Antigo Regime, mas, segundo o Tocqueville, eles estariam aprofundando tendências que já vinham desde o século XIV e XV. Tanto que você falou do Brodel, da longa duração, o Brodel era fã do Tocqueville. E o Brodel, quando escreve sobre o Tocqueville, o Brodel diz isso, Tocqueville já fazia uma abordagem de longa duração avant la lettre, né, antes que essa abordagem existisse. E mais um ponto. A partir disso que eu disse sobre o Koselleck, da Revolução Francesa, fica parecendo que antes da Revolução Francesa, a noção de revolução era astronômica ou era cíclica, e agora a noção de revolução é ruptura. Mas quando você vai analisar a Revolução Francesa e também a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, isso não é tão claro. Durante as revoluções, esses conceitos de revolução estão mesclados. E aqui eu queria ler uma frase de um personagem, não sei se você já ouviu falar, que luta nas duas revoluções, na americana e na francesa, um cara chamado Thomas Paine. Luta? É, luta. Ele é o UFC da Revolução. Ele é um general em batalha na Revolução Americana. E na Revolução Francesa ele é condenado à morte, ele é preso, não morreu por acaso. Mas olha o que o Thomas Paine escreveu. O que outrora chamávamos de revoluções era um pouco mais que uma mudança de pessoas ou uma alteração de circunstâncias locais. Mas o que vemos agora, a partir das revoluções da América e da França, é uma renovação da ordem natural das coisas. Um sistema de princípios tão universal quanto a verdade. Então, olha quando a gente vai num texto da época com uma coisa menos clara do que parece. Então, ele falou, antigamente, revolução era mudança de governo. Agora a revolução é retomada, mas não retomada de um passado específico.
mas a retomada da natureza na qual todos somos todos livres e iguais. Então perceba que o Thomas Paine mistura tanto a noção de revolução como ruptura, quanto a noção de revolução como retomada. É a ruptura com a ordem vigente, mas essa ruptura com a ordem vigente é a retomada de um estado de natureza no qual somos todos livres e iguais. Legal demais, né? Não, incrível, cara, mas eu acho que pra gente acabar esse vídeo, falta uma parte dessa discussão. Qual? Uma parte importante dessa discussão. Dani, 1964, foi golpe ou foi revolução? Foi golpe, não tem a menor dúvida. Então, qual é a diferença desses dois processos? Será, e é óbvio que esse vídeo não é para responder essa diferença desses processos, mas será que a gente também não deve pensar a ideia de revolução a partir dos seus usos políticos? Ou seja, fazendo uma coisa que eu sei que você concorda comigo, que a gente não gosta que aconteça, mas que acontece bastante. Quando as pessoas começam a confundir os conceitos com os seus valores. A gente acabou atribuindo, né, no nosso construto social, a premissa de revolução sempre como algo positivo. E a premissa do golpe como algo necessariamente negativo, justamente. Será que hoje ainda a gente pode pensar um conceito de revolução para além desse significado político, de valorização ou de não valorização? Muito legal. Até porque se a gente for analisar historicamente a ditadura militar, a gente vai ver que eles usavam a retórica da revolução. E aí, se você quer entender o que os golpistas militares pensavam sobre si próprios e como eles articulavam seus conceitos, é preciso adentrar no uso que eles faziam da ideia de revolução, né? Eles falam revolução, etc, etc, etc. Quer dizer, por que naquele momento a revolução seria uma coisa positiva? Porque talvez hoje, tendo um golpe hoje, por exemplo, dificilmente a direita ia chamar o seu golpe de revolução. Perfeito. Porque hoje a direita associa a revolução a uma coisa ruim. Exatamente. Né? Então hoje mudou esse uso político, né? Você sabe que quando eu fui me alistar, né, fazer o alistamento obrigatório, eu passei por todas as etapas do alistamento. E uma das etapas do alistamento é uma entrevista que você faz. E eu estava ali fazendo a entrevista e eu já cursava história naquele momento. E aí eu sentei na mesa com um senhor militar e ele me fez várias perguntas. Entre as perguntas que ele me fez, ele perguntou: o que você faz da vida? E eu falei: eu sou estudante. E ele falou: mas você estuda o quê? Eu falei: eu estudo história. E ele: pau! 64, golpe ou revolução? Sabe o que eu respondi? O quê? Falei que eu não tinha chegado nessa parte da matéria Achei ainda. que você ia falar, veremos no próximo vídeo. No próximo vídeo, justamente, a gente vai continuar aqui trazendo outros conceitos. Será que a gente vai falar da letra F? Será que a gente vai falar da letra G? Ninguém sabe, nem a gente, porque isso aqui é um navio pirata. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, pirataria!